A paz do Senhor, amados irmãos, nós estamos aqui para mais um versículo da Bíblia por dia, um verso da Bíblia por dia. E o verso que nós vamos ler hoje é o capítulo 3 do Evangelho de João, no capítulo 3, verso de número 16, um verso bem conhecido, muita gente sabe esse verso de cor. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é considerado um dos maiores versos da Bíblia. Ele resume a mensagem do Evangelho. Nós vamos encontrar nesse verso 5 doutrinas. Primeira doutrina, doutrina de Deus. Segunda doutrina, doutrina do Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Filho unigênito, a doutrina do Filho, para que todo aquele que nele crê. Terceira doutrina, doutrina da fé. É importante ter fé, é importante se aproximar de Deus com fé. Não pereça o quê? A condenação é eterna, a quarta doutrina, doutrina do inferno, mas tenha a vida eterna. A quinta doutrina, doutrina do céu. Então nós temos 5 doutrinas nesse verso: Deus, o Filho, a fé, o inferno, o céu. 5 doutrinas no único verso. Há também nesse verso, nós vamos encontrar nesse verso 5 verbos. Presta atenção, porque Deus amou. Primeiro verbo, amar. Quem ama, dá. Segundo verbo, verbo dá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o maior presente para nós. Quem ama, dá. Então, o verbo amar, o verbo dar, para que todo aquele que nele crer, o crer aqui não é substantivo, o crer aqui é verbo, a ação de crer em Deus. Então, amor, dar, crer, para que todo aquele que nele crer não pereça, o verbo perecer. Muitas almas irão perecer na condenação eterna por não crer em Jesus. Mas Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Por isso Deus deu o seu Filho unigênito para o mundo, para que o mundo creia por meio dele e seja salvo. E o último verbo, o verbo ter. Então o verbo amar, o verbo dar, o verbo crer, o verbo perecer e o verbo ter. Deus quer que eu e você tenha a vida eterna. Ter a vida eterna. Que coisa maravilhosa, não é? A vida eterna que nos é dado gratuitamente a Deus. Deus não mandou o seu Filho ao mundo para que eu e você tivéssemos uma vida fácil, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Muitas vezes a vida vai ser difícil, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse verso é tão grande, tão maravilhoso, que nós podemos pegar cada palavra desse verso e mostrar a grandeza dele. Vamos lá. Por quê? A maior razão. Deus, o maior ser. Amor, a maior virtude. O mundo, a maior porção. De tal maneira, a maior demonstração, que deu o maior presente, seu Filho, o maior representante, unigênito, o maior sacrifício, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê, a maior fé, não pereça, o maior castigo, mas tenha a maior esperança, a vida eterna, a maior dádiva. Que verso maravilhoso, que verso grandioso é esse de João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou a você, Deus amou a mim, Deus deu o maior presente de todos para nós. Deus deu o seu Filho unigênito, para que o Filho unigênito, ao morrer na cruz, pudesse trazer salvação para mim e para você,
para que todo aquele, é uma oportunidade maravilhosa, que nele crê. É preciso crer em Deus, é preciso pôr fé em Deus, não pereça. Não pereça o quê? A maior condenação de todos, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Se você ainda não tem a vida eterna, eu gostaria que você cresce em Jesus hoje. Eu quero que você coloque a sua fé em Jesus. Creia nele e ele te salvará. Ele perdoará os teus pecados, ele escreverá o seu nome no livro da vida, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas já está salvo. Que Deus te abençoe, que você receba a vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém.